Olá, internauta de InfoChannel, um grande prazer estar de volta aqui com vocês. E hoje nós trazemos para um bate-papo bem descontraído a Carla Santos, que assumiu como vice-presidente da Ingram Micro Brasil recentemente. Hoje ela vai falar um pouco de sua carreira ao longo dos 14 anos de Ingram e como é que é essa experiência que ela recentemente adquiriu de assumir esse posto de super responsabilidade e outros tantos assuntos que você vai ver daqui a pouquinho. Carla, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fala um pouquinho então para a gente, para o internauta de InfoChannel, como é que foi a sua trajetória ao longo desses 14 anos e esse desafio, você já esperava, você almejava esse desafio? Conta pra gente. Bom, quero agradecer, Irene, seja muito bem-vinda à Ingram mais uma vez. Nós estávamos aqui conversando e já é uma tradição que a Irene venha fazer essas boas-vindas aqui para as pessoas que assumem esse posto, todos os meus antecessores. Agradecer a InfoChannel também pela oportunidade. Eu estou bastante feliz, hoje estou completando aqui os primeiros 20 dias oficiais na posição. Mas como você falou, aí a trajetória ela já é um pouco mais longa, né? Então eu tenho 20 anos nesse mercado de tecnologia, que é algo que eu costumo dizer que é viciante, porque acho que nos alimenta muito do ponto de vista da velocidade da transformação, da inovação, de como todos os dias a gente tem que buscar novas atualizações, como a gente precisa se reciclar a todo momento, se adequar ao mercado. Então, eu acho que quando eu entrei nesse mercado de tecnologia 20 anos atrás, isso combinou muito com o meu modelo, com o que eu carrego como valores, como pessoa, como objetivo de carreira. A gente sempre começa a carreira de uma forma bastante despretensiosa, né? Às vezes ali procurando onde realmente vai ter esse fit. Eu não posso deixar de reforçar, e eu uso todas as oportunidades para fazer isso, né? De trazer que também muito do que eu sou e de como eu chego aqui hoje tem muito a ver com os valores que eu recebi da minha família. Então, acho que eu destaco aqui 2 pontos que sempre foram muito importantes, que muito pautado em honestidade, então seja correto, faça coisas que sejam boas para você, mas que vai fazer o bem também para o outro. Uhum. E eu acho que o segundo foi mais do que uma lição, mas foi presenciar, que eu sempre vi os meus pais trabalhando muito forte, muito duro, muito focado. Então acho que essa combinação dessas 2 coisas foram fundamentais para eu chegar aqui e tomar essa coragem. Você falou um pouco, né, de como que estar nessa posição agora recentemente. Contando um pouquinho da minha trajetória, como eu comentei, eu entrei nesse mercado há 20 anos, comecei ali como especialista, estagiária de produtos, especializada em software. E a sua formação qual? Eu sou formada em administração de empresas, sou super realizada na formação a qual eu escolhi. Eu acho que realmente me ajudou e me deu um norte. Eu costumo brincar que eu sou bastante precoce, né? Então tudo eu comecei muito cedo. Eu ingressei na universidade com 17 anos, com 21 anos eu estava formada, e acho que muito disso é o anseio mesmo pelo conhecimento, por fazer a vida acontecer, por essa combinação, né? Eu sabia que a educação e o trabalho firme, focado, realmente era o que podia mudar o meu futuro e a realidade até econômica que eu tinha ali naquele contexto. E aí, há 14 anos atrás, eu tive a oportunidade de ingressar na Ingram. A Ingram me deu a oportunidade de ter a minha primeira posição como gestora de pessoas, e eu acho que isso é um marco muito importante na carreira de todos nós. Posso dizer com muita propriedade de como foi importante na minha carreira, porque acho que você começa a exercitar outros, não só valores, mas outras habilidades, né? Então, isso foi bastante importante. Então, comecei aqui gerindo uma área de software, assim como um jogo de videogame, né? Cada etapa, cada fase que você passa, você destrava um próximo nível. Então, quase que a cada ano eu fui recebendo mais oportunidades, mais responsabilidades aqui também. Acompanhei muito um trabalho muito focado próximo dos fabricantes e dos canais
proporcionando ali tudo que a Ingram já traz como proposta de valor e etc., mas fazendo parte da transformação que os canais passaram para começar os primeiros passos de adoção em tecnologia em nuvem. Então, foi também um momento super importante, muito bacana, de realmente trabalhar junto com os canais para fazer a diferença e ajudá-los a construir o que naquela altura era o negócio do amanhã, né? E que hoje já é uma realidade. Concreto. Exato, exato. E até 5 anos atrás, eu estava numa posição onde eu liderei uma área de cloud e soluções digitais, então como líder de uma unidade de software com mais de 20 fabricantes. Há 5 anos atrás, recebi a oportunidade de assumir a liderança de cloud aqui no Brasil. Então, foi muito bacana também, porque eu acho que isso, né, como mais um nível, mais um step ali, me proporcionou também estar em mesas de discussões e de planejar, cuidar desse futuro, né, do que a gente tanto fala, mas sem descuidar do que precisa ser feito agora. E há 2 anos atrás, assumi a diretoria de cloud para a América Latina, o que também foi muito rico, foi muito importante. A Ingram tem uma presença regional muito forte e eu pude ali, acho que em cada fase eu fui aprendendo coisas diferentes. Então ali eu tive uma oportunidade de conhecer principalmente, mais do que negócio e tecnologia, conhecer como é a diferença cultural de fazer negócio em cada um dos países, porque muitas vezes miram a nossa região, é tudo a mesma coisa, e aí eu descobri que não, né, que cada país tem ali sua forma, seu enredo, sua maneira de fazer um negócio, mas que o principal é manter a diretriz e tudo que nós temos ali como oportunidades e como apoio de forma global, né, na Ingram. Então, chego aqui, agora voltando à sua pergunta, chego aqui nessa posição com bastante entusiasmo, com uma grande responsabilidade. A Ingram vem de muitos anos aqui no Brasil, de uma história incrível de sucesso. Então, recebo assim, um legado de muito sucesso de todos os meus antecessores que nessa posição estiveram. E o que seguir aqui é a história de pioneirismo, de apoio, de trabalho muito forte junto ao canal, e usar um pouco aí dessas ferramentas que eu fui adquirindo ao longo dos anos nessa caixa. Exato. Bagagem, né? Fala um pouquinho, então, Carla, como é que é a questão, por exemplo, você tocou um pouco de tecnologia, um pouco de cultura. Hoje, na sua posição, o que você pensa e até o que tem de orientação do global em relação a tendências tecnológicas? O que hoje você enxerga que a Ingram precisa assumir ou adotar ou reforçar em termos tecnológicos para atender o mercado via revendas e integradores? Eu acho que o nosso ecossistema de canais é um ecossistema bastante diverso e isso combina muito, inclusive, com o nosso portfólio de soluções oferecidas e vendidas globalmente aqui no Brasil, né? Então, quando nós pensamos um pouco de novas tecnologias, o que está chegando, como direcionar e canalizar todas essas oportunidades, a Ingram tem muito forte, né, a questão do pioneirismo, de dar ali o primeiro passo. Então, para nós não é simplesmente uma entrega de portfólio e de soluções. Nós trabalhamos muito em conjunto com os fabricantes, que é quem está ali produzindo a tecnologia, mas em conjunto com os canais, garantindo que essa combinação, que seja a menor ponte para diminuir esse caminho entre o que está sendo fabricado e os nossos parceiros de negócio, que é quem está na ponta, é quem está no dia a dia, realmente trabalhando junto com os clientes que demandam e que têm oportunidade de como consumir toda essa tecnologia. Então, sempre que nós pensamos aqui na Ingram como seguir a nossa proposta de valor e como garantir essa continuidade da tecnologia, é impossível não trazer a palavra inovação, né? Então, nós começamos aqui falando um pouco também do quanto que o nosso mercado ele nos desafia do ponto de vista de inovação, que sempre tem muita tecnologia, tem muita coisa chegando, né? Então, acho que as oportunidades são inúmeras. Nós estamos aqui num momento como mundo, né, olhando e entendendo, experimentando muito de como cada vez mais a tecnologia de inteligência artificial
já está mudando e vai mudar mais ainda as nossas relações, as nossas formas de fazer negócio. Nós como pessoas, né, como pessoa física, não só as empresas. E eu acho que em torno disso tem tantas outras coisas que orbitam, tanta tecnologia que vai ser demandada para esse próximo nível de experiência e de inovação que nós vamos viver. E a Ingra é o parceiro realmente completo quando nós pensamos em ser um elo, em ser um hub entre fabricante, canais, né, e aí canais dos mais diversos segmentos, e como a gente leva essa tecnologia na ponta para ser consumida e impactar o mundo que nós vivemos, né? E aí, falando em impacto de mundo, de modelo de negócios, inteligência artificial e o tudo como serviço, né? Como é que a Ingram está posicionada nessa questão e como é que vocês passam essa ideia para os seus canais, para as revendas? Eu acho que o que nós buscamos aqui é sempre simplificar. Como é que nós conseguimos, e o que nós trabalhamos muito é admirar uma jornada do parceiro. Então, entendendo que cada empresa, cada um dos nossos parceiros está no momento de negócio e tem uma especialização e tem um diferencial, nós temos aqui posições de suporte, de apoio e de também pensar no próximo passo dos nossos canais, justamente para o momento que aquele canal está vivendo, né? Então a gente pensa muito nessa jornada como um todo, de como é que a gente pode ser o apoio para o canal que já começou essa transformação e dentro das suas fortalezas, das suas especializações, tem soluções que podem fazer tomar essa oportunidade toda de mercado, e seguir, né, dar continuidade aos nossos negócios em conjunto. E falando de mercado, como que você analisa o mercado brasileiro hoje e como que a Ingram está inserida, né? E o que você acha assim em relação a dificuldades, por exemplo, de volatilidade de dólar, do sistema logístico? Como é que a Ingram vê essa questão, não só de mercado tecnológico, mas de mercado como um todo? Eu acho que você tocou em pontos, né, e para nós que somos brasileiros, né, que a gente está sempre exposto nos mais diversos momentos a lidar com as situações, né? É algo histórico no nosso país e como uma economia globalizada é impossível não confirmar de que, né, tudo isso, toda a volatilidade, tudo que acontece no mercado tem uma influência direta nos negócios, independente de qual é o segmento. Mas acho que principalmente em distribuição, não é? Tem um ponto a mais para a distribuição? Eu vejo a distribuição como uma parte do impacto, né? A Ingram como uma empresa global, isso também nos possibilita seguir em momentos de maior incerteza de mercado, de economia, com os investimentos e com tudo que é necessário que seja feito para que a gente mantenha o nosso negócio e reafirme a posição da Ingram no Brasil. Então, isso, sem dúvida, a nossa robustez global sempre é um ponto muito forte. O Brasil tem uma posição muito importante quando a gente olha toda essa operação no mundo, né? Então, a gente realmente tem bastante voz e muita posição. E quando nós pensamos, eu acho que os momentos também de mais, vamos chamar de incerteza, né, econômica, enfim, eles também nos desafiam a sempre reforçar o que nós temos como valores e fortalezas, né? E você comentou um pouco sobre o tema logístico. O nosso país é enorme, tem uma riqueza super diversa. Então, pontos que nós realmente seguimos investindo, apoiando, e nós temos todo esse respaldo global para manter essa operação no Brasil e seguir muito numa rota de crescimento, como já vem acontecendo há muitos anos, né? Nós temos equipes no Brasil todo, que é algo que eu me orgulho muito de dizer, porque eu sou muito partidária de fazer negócio e se relacionar com quem nós conhecemos. Sim. Então, a Ingram hoje tem 4 regionais, né? E aí 4 realmente escritórios ao redor do Brasil, mas pessoas que com mais de 40 AMs, com mais de 40 vendedores que cobrem, eu gosto de dizer do Oiapoque ao Chuí, né? Porque nós temos desde pessoas que estão lá
em Belém, até pessoas que estão ali no sul, no extremo sul, né? Então, esse é um ponto que nos ajuda muito nesses momentos de entender e tomar vantagem também das oportunidades que nós temos em cada uma das regiões no Brasil, porque, né, tem uma diferença do que está acontecendo de tecnologia e possibilidades em cada uma das regiões. Então, quando a gente olha de modo geral, eu acho que tem ali boas oportunidades. Eu sou uma pessoa que eu nasci otimista, eu costumo dizer que eu tenho os pés no chão e a cabeça na nuvem. Eu olho muito nesses momentos de maior incerteza, eu volto para o que nos trouxe até aqui, o que são as nossas fortalezas, né? Então, eu vejo um cenário de um futuro muito próximo, de curtíssimo prazo, onde a gente tem oportunidades, né? Se nós pensarmos a quantidade de equipamentos que foram vendidos ali há 5 anos atrás, no momento de pandemia, onde todos tiveram que comprar devices, dispositivos, e que esses equipamentos estão no momento já de fazer refresh, nós temos as otimizações e cada vez mais as atualizações em data center. Nós falamos um pouquinho aqui de inteligência artificial, então tem muita oportunidade ainda de migração de dados, tem muita oportunidade de serviços, não dá para falar de cada vez mais dados e informações sem falar de cibersegurança. Esse é um assunto que está cada vez mais na agenda dos CEOs, então como é que cada vez mais nós estamos preparados e preparando os nossos canais também para ter esse tipo de conversa. Então, eu acho que as oportunidades, elas são inúmeras, né? E a nossa diversidade... Várias frentes. Sem dúvida, e a nossa diversidade de portfólio e de serviços no Brasil nos possibilita ser um ponto realmente de apoio aos nossos canais para que toda e qualquer oportunidade ou desafios possam ser superados. Perfeito. No que se refere, por exemplo, à sua impressão pessoal na sua gestão, acho que você já tocou um pouco aí, você traz do seu pessoal, do familiar, mas assim, tem essa questão da diversidade da Ingram, como você colocou, 4 postos espalhados pelo Brasil. O próprio país tem as diferenças regionais e tal. Como é que você vê essa questão? Como é que você vai lidar com isso? Já tem a bagagem dos anteriores, mas assim, o seu pessoal, na sua gestão dia a dia, como é que vai ser? Eu vejo isso em alguns pilares, né? Eu acho que um ponto muito importante e que foi algo que me encorajou muito para esse próximo passo foi realmente pensar no time que nós temos de profissionais aqui na Ingram Micro. Então, hoje nós somos mais de 700 associados no Brasil e é um time realmente de alta performance, muito especializado, mas que, acima de tudo, tem um compromisso muito forte com a companhia. E eu acho que eu posso dizer isso, né, como alguém recém-chegada na posição, mas que vive essa cultura há 14 anos. Então, quando eu penso no compromisso das pessoas, e eu sei do que esse time aqui é capaz e como esse time trabalha realmente orientado ao parceiro e para buscar as melhores possibilidades, é impossível não dizer que tem um peso muito grande aqui relacionado a pessoas. Então, eu lido com pessoas, eu sou muito orientada a pessoas e cada vez mais, né, eu vejo que realmente para chegar em todas as pontas e fazer um negócio acontecer, todas as áreas são infinitamente importantes e a gente não consegue, não é capaz de fazer isso sem realmente ter um pouco dos pontos que eu trouxe aqui, que as pessoas, que o time da Ingram carrega. Uma engrenagem. Então, sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E eu acho que, trazendo um pouco, né, das perspectivas e como eu chego aqui, eu vejo que realmente cada vez mais a gente discute e muito tem se falado em experiência do cliente, experiência do parceiro. Então, se eu pudesse deixar aqui um pouquinho do que vem pela frente, vem muito disso, de inovação, como que a gente vê essa tecnologia transformando o mundo, tudo que vem chegando, jornada do parceiro e experiência do cliente. Falando então de futuro, como é que daqui para frente a questão de expansão da Ingram
Existe alguma expectativa de aumentar o portfólio? Quais seriam, se você puder citar? E expansão geográfica mesmo, você falou em 4 postos, você pensa em a necessidade, né? Não é a questão do pensamento, mas de avaliação, de território e tal. Fala um pouquinho da expansão da Ingram, geográfica, de tecnologia, e aí, se você puder emendar também, qual que ou se existiu uma orientação do global, assim, olha, você tem a missão de... Vou começar pelo fim. Tá bom. Eu acho que você tem a missão de seguir o legado de muita inovação e pioneirismo do que a Ingram faz no Brasil. Essa foi a encomenda principal. Então, eu acho que mais do que você tem a missão, foi muito bom e confortante, porque o que eu ouvi é: nós confiamos de que você vai seguir essa história de pioneirismo e de inovação do que a Ingram tem no Brasil. E quando eu penso nas parcerias, é muito bom, né? Porque praticamente todo trimestre nós temos aqui pelo menos 2, 3 parceiros novos de negócio começando conosco e compondo a nossa oferta. E essa é uma expansão de portfólio que a Ingram segue fazendo, que é muito cuidadosa, é muito minuciosa. É muito de entender também o momento que os nossos parceiros, não só fabricantes, mas nossos parceiros de serviços, os parceiros que nos ajudam a compor essa história aqui no Brasil, de como eles combinam com o que nós estamos fazendo, de como eles podem complementar também o que os nossos canais estão passando ou estão vendo como oportunidade. Eu gosto até muito de dizer que tem muitos parceiros nossos aqui, fabricantes que nós atuamos hoje, que apareceram como uma oportunidade em conversas com os nossos canais, deles nos dizerem: olha, essa tecnologia está muito forte. Então essa troca eu acho que é muito valiosa, né? Porque realmente ela acontece dos dois lados. Oportunidades e novas parcerias que vêm para nós como uma possibilidade desde das nossas estruturas globais, locais, mas que também os parceiros nos sinalizam muito do que está chegando de tecnologia, né? E aí eu acho que, para fechar, você falou um pouco de expansão e como a gente olha essa possibilidade no Brasil. Como eu mencionei, essa é uma das nossas fortalezas. Realmente nós trabalhamos muito próximo e muito distribuído ao redor do Brasil. Esse foi um ano muito importante, nós reforçamos muito esses times e expandimos para alguns estados onde nós ainda não tínhamos presença, encontramos oportunidades em algumas regionais de ter ainda mais pessoas trabalhando. Então, isso é algo que realmente a gente não deve parar por aí. Ok. E aí você é a primeira mulher a assumir a vice-presidência da Ingram Brasil, né? Fala um pouquinho dessa questão da mulher na Ingram. Você teve reconhecimentos internacionais. Conta um pouquinho dessa questão do feminino na Ingram. Eu sou a primeira mulher. E aí você pegou um ponto que é fácil e é difícil de falar ao mesmo tempo, porque eu contei um pouco da minha trajetória, e é uma trajetória de ver oportunidade, trabalha, acontece o reconhecimento, e quando a gente se dá conta, nós estamos numa posição onde a gente começa a ouvir de mulheres o quanto que a história e o simbolismo de ter uma mulher numa posição de liderança e agora numa posição de vice-presidência do país, né? Então, devo confessar que cada vez mais essa responsabilidade tem sido transmitida. Então, eu chego aqui com bastante responsabilidade. E o que eu tenho ouvido muito, né, das mulheres é o que eu poderia destacar aqui como alguns pontos que talvez foram importantes e que combinaram com a minha história para que eu chegasse nessa posição. A Ingram, eu tenho que, não posso deixar de dizer aqui que é realmente uma empresa muito diversa. A gente tem um percentual muito expressivo de mulheres na companhia, de mulheres na liderança. Então, a gente realmente olha isso como quais são as capacidades e quais são as habilidades necessárias
e as oportunidades elas são abertas, né? Então é algo que eu fico muito confortável em dizer, porque é algo que eu vivi. Eu tive essa experiência, eu vivo essa experiência. E Irene, você também tem bastante tempo de mercado, você também conquistou isso, a sua posição. Eu gosto de falar muito da sagacidade da mulher, né? Porque acho que muito a gente sempre tem oportunidade, nós falamos, né? O quanto que a mulher se boicota, o quanto que a mulher, mesmo estando preparada, não se vê pronta para muitas das situações, das oportunidades, etc. Mas sempre que eu posso, eu gosto de destacar o que é que nos diferencia. E eu acho que a sagacidade, né? Um jeito de olhar a oportunidade, de tomar as decisões, de articular, de usar diferentes bagagens ali para resolver uma situação, realmente são elementos e características de que cada vez mais a gente deve se apropriar. Eu costumo dizer que o mundo também é nosso, né? Então, eu mudei um pouquinho aí o jargão que tinha, e eu gosto de dizer isso, porque eu realmente acredito na complementariedade, e eu enxergo assim, eu vejo as oportunidades. Eu nunca parei para pensar se eram cadeiras que foram feitas ou pré-determinadas para homem ou mulher. O que eu sempre pensei é o quão eu estou pronta e o que eu preciso fazer para estar. Então, uma dose de coragem é bom também, né? Sem dúvida, muita. E aí, para encerrar, então, uma mensagem, acho que muito do que você acabou de falar já é uma super mensagem, mas você quer complementar tanto para os funcionários, para as funcionárias da Ingram, como para os parceiros de negócios, parceiros de vendas, qual que é a sua mensagem? Bom, acho que fazendo um apanhado de tudo que nós falamos aqui, acho que a minha mensagem para o time Ingram, para os canais, para os nossos parceiros de negócios, é que contem comigo. Eu sigo aqui com uma responsabilidade de dar sequência a essa história de sucesso que a Ingram tem no país e no mundo, trazendo muita inovação, pioneirismo e tendo como principal pilar a relação entre as pessoas. Então, quando nós pensamos nas relações e na jornada do que precisa fazer para alcançar essa inovação, esse pioneirismo, é isso que vocês podem esperar. Vocês têm o meu compromisso de que eu vou fazer o melhor para que a gente siga por muitos e muitos anos celebrando todas essas conquistas. Parabéns. Obrigada. Sucesso. Obrigada. De verdade. Obrigada. Obrigada. Então, esse é o super recado da Carla Santos, recém-assumida como vice-presidente da Ingram Micro Brasil. Até a próxima, internautas de InfoChannel.